Depois da divulgação dos resultados do Projeto S de vacinação contra a Covid em Serrana, especialista questiona a falta de alguns dados. Nas ruas, a população opina sobre o controle da pandemia na cidade. O Ederson se emociona ao falar da mãe. A idosa de 63 anos está internada no Hospital Estadual de Serrana em estado grave por Covid-19. Nas mãos, a carteirinha de vacinação do projeto, o que era a esperança para a família. Fiquei mais tranquilo, mas nem tanto, porque ela não te dá uma confiança de 100% de imunização essa segunda dose aí da vacina. Tanto que não dá, tanto que minha mãe está doente. Foi depois de passar por atendimento pela terceira vez que a idosa foi entubada aqui mesmo na UPA. Ela permaneceu por 3 dias, mas existem relatos de que uma outra paciente em uma situação semelhante estava sendo mantida há mais de uma semana. Ali não tem como, porque uma pessoa que nem estado grave da minha mãe estava 75% do pulmão atingido. Não foi nem 50%, foi 75% do pulmão atingido, isso daí já fiquei doido já. Quando vê apenas comentários positivos, o morador de Serrana, que também foi vacinado, fala que não é bem assim. O rapaz aqui embaixo morreu esse dia para trás e morreu de coronavírus. Como é que tá tudo normalizado aqui em Serrana? Nem sempre as 2 doses da vacina te dá uma segurança de 100% imunizado. O resultado do estudo do Projeto S de vacinação em massa foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e Governo do Estado e divulgado recentemente em coletiva que reuniu autoridades. A redução de mortes por Covid em 95% foi um dos índices mais comemorados. Essa é uma das melhores vacinas que estão disponíveis no mundo e que agora tem efetivamente demonstrado o seu papel na vacinação. Acho que orgulha a todos nós. O Brasil não precisa copiar nada, governador. O Brasil sai na frente, pode sair na frente. Sua ciência é competente. E aqui está a prova. Esse professor de estatística analisou os números. E o que a gente vê foi uma manutenção no número de óbitos, 6 óbitos em abril, 6 óbitos em maio, um aumento no número de internados a partir do momento, considerando o dia 25 de abril, do dia 25 de abril para o dia 25 de maio, houve um aumento de 9 pacientes internados para 14, segundo dados oficiais de Serrana, e a gente também observa um aumento no número de casos também. Em coletiva, o questionamento específico dos números, o que por enquanto não foi divulgado. Você quer o estudo científico, você quer os dados, as tabelas, quer dizer, oportunamente será apresentado, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, fundamentalmente hoje, os detalhes que foram apresentados, né, já são suficientes para qualquer escrutínio que seja feito aí. A gente espera que eles divulguem os dados do estudo de Serrana, até porque a princípio deveriam ser até dados públicos, né, já que é uma população de uma cidade, então a gente espera que os dados sejam divulgados, a vacinação, então isso deveria ser público também, dados de vacinação, ainda mais uma vacina que está com uso emergencial. A pesquisa também confirmou um efeito indireto da vacina, beneficiando também ao público que não foi imunizado. Diferente de outras cidades da macro-região, Serrana, após a conclusão do projeto, foi considerada em controle da pandemia e retoma as atividades comerciais e de educação. O empresário está convicto disso vai acontecer de uma forma mais abreviada. A população se sentindo mais segura também, isso é um fator agregador para que visitem os estabelecimentos. Então, muitos fizeram melhorias nas fachadas, melhoraram também suas estruturas internas, procuraram também capacitar seus colaboradores e na expectativa de que isso acontecesse. Não tem mais gente assim lotada nos hospitais, nem no UPA, nem na Santa Casa. Melhorou bastante, sim, melhorou 50%. Uso máscara, né? Passar álcool em gel na mão, senão não tem jeito, né? Senão o mundo acabou. Thaís Mantoani de Serrana para o Jornal da Clube. A pesquisa do Butantan sobre o Projeto S ainda está em andamento e muitas dúvidas precisam ser esclarecidas. Conversei com a doutora Natasha Nicos, uma das pesquisadoras, que falou sobre a continuidade do trabalho.
Doutora, o Instituto Butantan mostrou ótimos números ontem sobre Serrana, sobre a vacinação do Projeto S, só que algumas dúvidas ficaram ao olharmos alguns boletins epidemiológicos lá da cidade. Por exemplo, foram 4 mortes confirmadas em abril, 3 mortes em maio, um pequeno aumento nas internações. Isso já era esperado pelo estudo. O que o estudo diz sobre esses números que ainda persistem? Uma coisa que a gente tem observado é que o número de casos em toda a região, não só aqui em Serrana, mas nas cidades ao redor, tem subido. Então, também é esperado que Serrana suba junto com as outras cidades, só que o que a gente esperava ver com a vacina é que essa subida seria menor. E isso a gente tem observado. Temos muitas pessoas que, apesar de ter tido uma cobertura vacinal muito grande, ainda tem pessoas que não foram vacinadas, que não participaram do projeto por diversos motivos. Então, a gente tem visto casos de Covid em pessoas que não foram vacinadas, mas é muito importante todo mundo lembrar que, independente de qual vacina você tomou para Covid, nenhuma delas garante 100% a chance de não pegar Covid. Então, existem pessoas que pegam apesar da vacina. Por isso que quando a pandemia está muito descontrolada, está subindo o número de casos em todo lugar, mesmo quem é vacinado precisa tomar cuidado também, porque pode aumentar o caso nessas pessoas. Então a gente esperava que tivesse ainda casos e esperamos ainda que vá continuar tendo casos de pessoas que vacinaram e que vão ter Covid, porque isso vai acontecer em qualquer vacina. Por isso que a gente sempre recomenda, não para de usar máscara, toma cuidado com as medidas de precaução e com as aglomerações, porque senão a gente vai só continuar perpetuando a doença. Falando inclusive sobre a eficácia da vacina, um morador lá de Serrana procurou nossa reportagem e relatou que a mãe dele tomou as 2 doses da Coronavac e está neste momento entubada. Há alguma discordância sobre a eficácia da vacina? Qual que é o percentual de eficácia da Coronavac hoje? O que as pesquisas disseram? O estudo não muda muito a questão do percentual anterior, porque ele tem um foco diferente, ele é populacional e quanto mais pessoas vacinam, mais casos a gente vai ver de falhas mesmo da vacinação. E é por isso que a gente acende o alerta para todo mundo de não relaxar as medidas, porque sim, pessoas que tomaram 2 doses da vacina podem também ter um caso mais grave. São pouquíssimas, eu não vou saber te dizer em número estatístico quantos são, não sei se tem uma quantidade significativa para a gente dar um número muito certo ainda, mas pode acontecer. E a gente imagina quantas outras mais pessoas teriam graves se não tivesse tido nem a proteção da vacina. Então, a gente não exclui a possibilidade de existir caso grave com a vacina. Pode existir sim e existe com todas elas. Por isso que os cuidados são importantes. Os números divulgados ontem foram analisados pelo professor de Estatística da Universidade Federal Fluminense, o Márcio Watanabe. E ele cita a falta da divulgação do estudo científico, desse estudo robusto, completo, com todos os números. Quando isso vai acontecer? Essa análise que foi divulgada no domingo, ela na verdade ainda é preliminar, os estatísticos ainda estão trabalhando nos números. Então vai ter mais informações a serem liberadas e aí liberar os dados todos completos. O estudo já está sendo escrito, mas a fase de análise ainda está acontecendo. Eu não sei, como isso tudo não fica por parte nossa, de quem fez o projeto acontecer aqui em Serrana, fica mais por parte do Butantan, com a equipe de estatísticos deles, eu não sei qual que é a previsão que eles estão tendo. Mas eles já avisaram que realmente esses dados de domingo eles eram preliminares e vai ser divulgado mais amplamente os dados todos completos. Então, esses são os próximos passos, é justamente a divulgação desse estudo. Sim. Inclusive, uma coisa que chamou muita atenção foi que ele, a partir do terceiro grupo já vacinado, que já tinha 75% do grupo-alvo vacinado, teve uma queda mais importante do número de casos. E é nisso que os estatísticos estão trabalhando mais, em aplicar os modelos mesmo estatísticos que eles têm para ver qual é o impacto, quanto a gente precisaria vacinar numa população para ter, de fato, uma imunidade de rebanho, porque não é uma conta tão simples assim, falar que foi 75% do grupo-alvo, então X pessoas e pronto. É uma conta um pouco mais elaborada que eles estão em análise nesse momento. Então, os dados vão melhorar nesse sentido, vão ter mais informações. Doutora, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu que agradeço. Tchau, tchau.